sentarem, por favor. Boa noite, galera! Ó, a produção mandou perguntar o seguinte: quem aqui ano que vem, Market Show 2020, quer contar a sua história aqui no palco? Levanta a mão. Agora, quem é que quer contar a sua história depois do Murilo Gun? Ninguém, né? Agora vocês podem me entender, né? Ele deixou a plateia cheinha pra mim, embora depois dele. Bota desafio aí, Murilo. Volta aqui, Murilo. Bom, eu vou pegar o gancho dele para falar sobre a criança. Que eu descubro cada vez mais que é nela que mora a minha essência. E de todas as perguntas que os meus filhos me fazem, essa foi a que mais me amedrontou. Se a criança que você foi um dia viesse te visitar, será que ela se reconheceria? Pois é, a primeira vez que eu ouvi essa pergunta, será se a sua criança viesse te visitar, se ela se reconhecer em mim? A resposta foi não. E eu falei, eu não tenho a menor ideia do que eu gostava de brincar, do que eu gostava de fazer, do que eu sonhava em ser quando eu crescer. E eu falei, para eu fazer um exercício e entender quem eu realmente era, eu ia precisar voltar no tempo. Porque cada vez mais eu entendo que todas as respostas para as perguntas que eu tenho moram nessa criança. Então eu resolvi. Então eu ficava catando milho para estudar, os anos se passaram, eu consegui uma bolsa no cursinho e o que todo mundo via, eu via pela primeira vez. Então eu voltava para casa, estudava dobrado para conseguir ganhar tempo. E aos 17 anos, assim como o Murilo também falou, eu fui obrigada a decidir o que eu queria fazer da minha vida. Eu disse, bom, com 17 anos, eu aceitava muitos rótulos naquela época. E o pessoal falava assim, você fala bastante, então você pode fazer comunicação. E assim eu fiz. Prestei uma faculdade de publicidade e comunicação social na época. E não passei numa faculdade pública, o que era catastrófico, como muita gente conhece. A gente vai, arruma um trabalho, eu arrumei um trabalho numa loja no shopping, vida adulta que segue. Consegui um estágio numa agência de publicidade. E o cara disse para mim, olha, você tem 3 meses, eu só preciso de alguém por 3 meses, então você fica aí. Eu falei, beleza. Passando fax, passando fax e tirando xerox. Passaram 3 meses, ele falou, fica mais um pouquinho aí. Mas para mim, conclusão, eu fui contratada, mas o que mais me impressionava era a distância que eu tinha da minha faculdade para a vida real. O que eu conseguia aprender, trocar com as pessoas, fazer na prática, ter a responsabilidade. Então eu voltava para a faculdade, escutava o professor falar e falava, mas não tem conexão com o que ele fala aqui, com o que a gente faz aqui. Eu não conseguia trocar, se eu queria falar com alguém, se eu queria usar algum recurso, eu estava colando, sendo que no trabalho não. Então eu tinha muita dificuldade de me encontrar dentro da academia. Então eu voltava para a sala de aula, assinava a lista, marcava a presença e voltava para trabalhar. Um tempo depois, eu recebi uma proposta, fui morar no Chile. E eu acho que essa experiência foi muito importante até para a minha vida pessoal. Nessa, meu irmão me ligou e falou, olha, a gente não se via há 6 anos, ele não tinha dinheiro para voltar para o Brasil, a gente não tinha dinheiro para ir. E ele falou, você não quer fazer um curso de inglês? Agora eu posso te pagar. Eu pedi para o meu chefe uma licença, ele conhecia a história, falou, pode ir. E os 3 meses de licença viraram 5 anos. Então eu morei em Miami, montei uma agência de publicidade, na verdade de marketing de relacionamento, que ajudava os brasileiros a se comunicar com a comunidade local. Me casei, quer dizer, conheci o meu namorado lá, que hoje é meu marido, porque lá em Miami, não sei se vocês sabem, não tem brasileiro, então foi uma casualidade, a gente se trombou assim. Então a gente se conheceu em Miami e num Natal desses a gente decidiu voltar para o Brasil. Mas eu com medo decidi não empreender no Brasil. Eu falei, quer saber? Faz muito tempo que eu estou longe, eu vou voltar para o mesmo grupo de agência que eu estava. Acontece que eu não era a mesma pessoa. Então eu fiquei completamente perdida.
Eu falei, eu não sei o que fazer, porque está tudo praticamente igual, mas eu estou diferente. E aí eu disse, e agora? Todo mundo que eu conheço é da área de comunicação, eu passei anos fora. Em que eu posso fazer para entender o que pode ser um próximo passo para mim? Como eu posso me reinventar? E aí eu comecei a conversar com pessoas, e nesse papo vai, papo vem, eu recebi uma proposta para ir para uma ONG ajudar empreendedores. E para mim foi a combinação perfeita, porque tinha o lado social e tinha o lado do business, duas coisas que eu já tinha vivido e gostava muito de viver. Mas as primeiras semanas foram difíceis, porque eu ainda tinha aquele rótulo de, puxa, eu não vim de uma faculdade de administração, todo mundo ali era HP12C, administração, uma faculdade com nome, e eu não tinha isso. Então as primeiras semanas foram angustiantes para mim, até que eu olhei para mim e disse, olha, se eu olhar para o que falta e não para o que sobra, eu não vou conseguir sobreviver aqui. E naquele lugar o que nos unia não era a marca do diploma ou a técnica, e sim um propósito, e foi a primeira vez que eu senti o que era não trabalhar. O que era ser paga para fazer uma coisa que eu faria de graça, ou ser paga para ser eu mesma. Eu tive a oportunidade de me conhecer, e eu tive a oportunidade de saber mais sobre negócios. E num encontro com uma mentora, ela me provocou e disse, olha, você tem esse negócio aí com educação, por que você não pede ajuda da Endeavor para te mandar estudar fora por um tempo? Eu falei, não, eu não vou para uma faculdade fora, imagina, isso não é para mim, eu não vou conseguir trocar. Mas eu voltei para casa, fiquei pensando, aceitei a provocação e consegui. Passei 6 meses estudando fora e foi um grande divisor de águas para mim, porque eu entendi que aquilo podia ser para mim. Que eu não era uma pessoa que eu não gostava de estudar, eu simplesmente tinha um jeito diferente de aprender. Eu tinha uma forma diferente de consumir conhecimento. E aquilo me ensinou muito. 6 anos se passaram, eu já tinha que entregar o bastão da organização, tive o meu primeiro filho e saí grávida da segunda. E aí falei, bom, o que eu vou fazer agora? O que tem um significado e um propósito nesse meu momento de vida? E aí, eu já tinha ajudado 6 anos os empreendedores a realizar sonhos, eu falei, bom, agora eu vou realizar o meu. Eu encontrei uma oportunidade de negócio com uma amiga no universo infantil, que era um tapetinho para cachorro, que virou um protetor de colchão para bebê. E eu falei, bom, vamos embora. E aí a gente pegou um produto para cachorro, transferiu para o mercado infantil e montou uma startup. Que inclusive foi onde eu conheci o Paulo e a galera da Tracto, porque a gente foi acelerado no campus do Google. No mesmo momento, foi incrível, gente. Lá eu me senti... Como é, Murilo? Eu me senti do time da Tracto. E eu falei, gente, esse lugar é incrível, a gente aprende, a gente troca, a gente consegue conviver com as mesmas dores. Porque todo mundo que empreende, todo mundo é muita gente, mas a maioria das pessoas sabe o quanto é difícil. Hoje o Israel da Melius falou, empreender, foda, e é mesmo. Então eu passei 3 anos na operação de um negócio que eu não tinha a menor ideia de como tocar. Eu sou uma pessoa de comunicação, de conexão, me meti com o negócio de logística, produto e preço. Então eu me dei 1 ano, 2 anos para aprender. Então eu tomava decisões o dia inteiro e eu não marcava gol. Passei um tempo procurando sócio, não encontrei um sócio. É muito difícil quando você não nasce com sócio encontrar, pelo menos para mim foi. E aí foi o exercício da humildade de entender que não dava mais. A Baby & Me, que era a minha startup na época, não faliu, não quebrou, mas ela nunca cresceu. E eu falei, bom, se eu montei uma empresa para ser uma extensão de mim, para ser feliz, para ganhar dinheiro e para deixar um legado para os meus filhos e nada disso está acontecendo, é hora de parar. Eu não uso a palavra desistir, porque eu acho que eu optei por não seguir. E a gente tomou essa decisão, inclusive depois de conseguir investimento. Porque todo mundo fala do glamour, de pitch, de demo day, e daí você vai e consegue investidor. O glamour é esse aqui, ó. Uma amiga minha até pediu botar o emoji de tão ruim que estava a minha cara dormindo no carro. Mas você fica morta. Então, assim, para mim foi um grande MBA de autoconhecimento. Entender que existem algumas coisas fundamentais para um business rodar e que se você não tem, tudo bem. Você pode se conhecer e saber esse é o meu limite, é até aqui que eu vou. Bom, mais madura, meu pai morreu quando eu tinha 39, eu morria de medo de chegar aos 39. Quando eu era pequena, eu falava, não, ele morreu velho. Aí eu cheguei aos 38 e falei, pelo amor de Deus, não me leva ainda não, que eu tenho muita coisa para fazer. E aí, quando eu cheguei aos 40, eu falei, bom, eu vinguei,
tenho 2 filhos que eu amo, um marido que eu adoro, tenho uma trajetória que eu tenho muita gratidão. O que é o próximo passo agora? O que tem a ver comigo? Quem sou eu? Não necessariamente o que eu amo fazer é o que eu faço muito bem, é o que eu amo fazer daqui para frente. Então, qual que é o próximo passo? Como é que eu me reprogramo? E eu acho que nessa reflexão, a coisa que mais martelava na minha cabeça era sobre educação. Como é que eu deixaria para os meus filhos, ou transformaria a educação para que eles não passassem pelo que eu passei? Fazer um Enem, ter que passar e estudar aos 17 anos, decidir o que eles querem da vida, ou estudar um monte de coisa que eles não iam estudar, num modelo que eu não me encaixei. E daí a intenção foi tão forte, que ela se materializou na 42. A 42 é uma universidade de programação gratuita para qualquer pessoa de 18 anos. Acima de 18 anos, pode ter 30, 40, 50, 80, não importa. Ela nasceu na França há 5 anos atrás, com o intuito de dar acesso à educação de tecnologia. Então ela não tem professor, ela não tem sala de aula, ela é presencial. Onde você aprende com o outro, é avaliado e avalia. É um modelo, é uma metodologia, é um novo jeito de aprender tecnologia. É um método, poderia ser qualquer outra coisa, agora é tecnologia. A gente abre agora dia 1º de julho as inscrições, a gente começa com a primeira sede em São Paulo. Ela nasceu na França, agora já está em 18 países, a gente trouxe ela para o Brasil, exatamente como uma proposta de dizer, olha, existe um outro jeito de aprender, não é o certo, não é errado, simplesmente é diferente. E quando eu ouvi que existia 42, eu disse, olha, não é possível que tenha uma universidade onde você, 24 horas, você escolhe o seu currículo dentro da tecnologia, não paga absolutamente nada e qualquer pessoa acima de 18 anos pode aplicar. Existem 3 passos de um teste, é um teste online, depois existe uma entrevista presencial e 28 dias de imersão. Mas é para quem tem muita vontade de aprender, não importa o que você fez até agora, importa o que você quer fazer daqui para frente. Eu disse, olha, se isso realmente é verdade, eu estou junto, estou dentro, estou perto. Não importa a intensidade. E quem quiser, pode entrar no Instagram, se cadastrar no site, que para a gente começa em São Paulo, mas a ideia é que a gente leve esse novo método e essa nova forma de aprender para o Brasil inteiro. Hoje eu olho para mim e para o meu irmão e vejo que se eu fui uma pessoa que vim de uma trajetória de escola pública, por que não transformar a educação? E ele que deu aula de kart conseguiu chegar onde ele chegou e virou um campeão de Fórmula Indy. Então, cada vez mais eu aprendo que a gente consegue criar a realidade que a gente quer. Se a gente realmente quiser, se você fizer uma viagem, como a Mari falou, medita, respira. Se você for e fizer uma viagem, entender realmente quem é você, o que você quer, por que não? Quem foi que disse que não? Eu acho que o caminho está sempre dentro da gente, a resposta está sempre dentro da gente. Meu filho esses dias me perguntou, mamãe, o que é um adulto? E quando eu vi a palestra do Murilo, eu me reconheci muito e eu disse, meu filho, um adulto é uma criança que nasceu faz tempo. E é nela que mora a minha essência, os meus valores e a maioria das respostas para as perguntas que eu tenho todos os dias. Então, se hoje a minha criança viesse me visitar aqui nesse palco e olhasse para mim e eu fizesse aquela pergunta, se ela se reconheceria, a resposta é sim. Então, a pergunta que eu deixo para vocês, se um dia a criança de vocês, se hoje ela viesse visitar, ela ia se reconhecer em vocês? É isso que eu deixo. Muito obrigada. Obrigada, Alagoas. Obrigada, Tracto. Foi maravilhoso. Obrigada.